Sistema nervoso em áudio. Resumo para vocês. Bons estudos. O sistema nervoso é um sistema complexo de comunicação e controle no corpo animal. Monitora os ambientes interno e externo e dirige atividades para manter a homeostase do organismo. Possui duas divisões principais: o sistema nervoso central, que é composto por encéfalo e medula espinal, e o sistema nervoso periférico, composto pelos nervos cranianos e espinhais, componentes que fazem a ligação do corpo com o sistema nervoso central. Capítulo 2. Neurônios. Neurônios são as unidades funcionais básicas do sistema nervoso. Têm como funções responder a estímulos e conduzir impulsos de uma parte a outra da célula para outro neurônio, músculo ou glândula. São células muito exigentes em oxigênio, e a falta deste elemento, mesmo que por poucos minutos, pode trazer danos irreversíveis ao tecido nervoso. A estrutura básica do neurônio é composta por corpo celular ou pericárdio. Deste se projetam dois diferentes tipos de extensões, os dendritos e os axônios. Os dendritos são ramificações curtas que ficam localizados em volta do corpo celular, para receber impulsos e estímulos de outros neurônios e conduzir a estimulação ao corpo celular. Gânglios são dilatações constituídas principalmente de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Já os núcleos são conjunto de corpos celulares no sistema nervoso central. Os dendritos também podem ser transformados em receptores sensoriais que recebem ou sentem estímulos como calor, frio, tato, pressão e outras alterações físicas de dentro ou fora do corpo. Já o axônio é um processo simples, mas que pode ser muito longo. Conduz os impulsos nervosos para longe do corpo celular, em direção a outro neurônio ou célula efetora, célula que reage ao ser estimulada, como uma célula muscular ou glandular. Os axônios são frequentemente recobertos por uma substância gordurosa chamada bainha de mielina, e esta é branca. Os tipos de neurônios são neurônio aferente, aquele que recebe informações e as transfere para o sistema nervoso central, e também podem ser chamados de sensitivos. Já os neurônios eferentes transmitem as informações do sistema nervoso central para a periferia. Este, então, é o neurônio motor. Capítulo 3. Substância ou área. O tecido nervoso, que contém muitos axônios mielinizados, é referido como substância branca, e o tecido nervoso, que contém mais corpos celulares de neurônios, é mais escuro e é chamado então de substância cinzenta. A bainha de mielina é realmente a membrana celular das células da glia ou neuróglia, que são células que envolvem e protegem os neurônios. Os dois tipos dessas células da glia que formam a bainha de mielina são os oligodendrócitos no sistema nervoso central e células de Schwann no sistema nervoso periférico. Astrócitos bastante presentes na barreira hematocefálica, que é a barreira funcional, que separa os capilares do encéfalo do próprio tecido nervoso e fazem a proteção dital, e a micróglia, que tem a função de defesa, fazendo fagocitose. Há pequenos intervalos entre as células da bainha de mielina, e estas são chamados nodos de Ranvier. A bainha de mielina e os nodos de Ranvier trabalham em conjunto para acelerar os impulsos nervosos ao longo do axônio. Axônios mielinizados conduzem impulsos nervosos mais rapidamente do que os axônios não mielinizados. Capítulo 4. Sinapses. A sinapse consiste no intervalo físico entre dois neurônios ou um neurônio e uma célula-alvo, chamada fenda sináptica. É o local onde ocorre a transmissão do impulso nervoso para outro neurônio. Elas podem ser elétricas ou químicas, e estas últimas são a maioria delas. Capítulo 5. Meninges. As meninges são membranas conjuntivas sobrepostas umas às outras em ordem externa para interna. Dura mater, aracnoide e pulha mater. Tem a função de proteger e fornecer nutrientes e oxigênio ao tecido do sistema nervoso central. Ainda na dura mater, dividindo os dois hemisférios, existe a foice do cérebro. Entre a dura mater e a aracnoide, alguns autores mencionam existir um espaço subdural. Entre a aracnoide e a pia mater existe a cavidade aracnoidea, preenchida pelo líquido cerebroespinhal ou líquor,
ou também chamado líquido cefalorraquidiano. O líquor é produzido pelos plexos coroides nos ventrículos do cérebro. Banha todo o sistema nervoso central e tem como função proteger contra impactos que possam vir a acontecer. O espaço subaracnoide apresenta uma dilatação denominada cisterna magna, na região cérebro-medular, de grande importância clínica para a coleta de líquor, através do forame magno para fins de diagnóstico. Na região da coluna vertebral, a cavidade subaracnoide pode ser puncionada com o mesmo objetivo. No espaço lombosacral, entre a última vértebra lombar e o sacro, a medula espinhal é também envolvida pelas meninges, situa-se no canal vertebral. O sistema nervoso central é protegido por todos os lados, por paredes ósseas, pelas meninges, pelo líquido cefalorraquidiano, elementos que atenuam os choques que possam ocorrer contra o sistema nervoso central. Capítulo 6. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto anatomicamente pelo encéfalo e pela medula espinal, os quais são encontrados dentro do eixo central do corpo. O encéfalo situa-se na cavidade craniana envolto pelas meninges. Encéfalo, composto pelo cérebro, que é o diencéfalo mais o telencéfalo, que esta é a maior porção do encéfalo nos animais domésticos e constitui a área do encéfalo responsável pelas funções mais comumente associadas com comportamentos superiores, aprendizado, inteligência, consciência e outros. O cérebro recebe e interpreta informação sensorial e inicia os impulsos nervosos conscientes voluntários para os músculos esqueléticos, integra a atividade neural, usualmente associada à resposta de raciocínio e emoção. Diferentemente da medula espinal, os corpos celulares dos neurônios no cérebro, substância cinzenta, estão na superfície. Esta é chamada substância cinzenta cerebral, denominado córtex cerebral. O aspecto sulcado da superfície do cérebro deve às suas dobras, denominadas giros, separadas por ranhuras chamadas fissuras, e ranhuras mais rasas chamadas sulcos, e ranhura mais proeminente que é a fissura longitudinal, que divide o cérebro nos hemisférios, é dividido em lobos pelos sulcos. Unindo os dois hemisférios, existe uma estrutura denominada corpo caloso. Ainda no cérebro existe uma estrutura chamada de encéfalo, o qual, dentre muitas estruturas associadas a este, cito aqui as de maior importância. O tálamo, que age como uma estação de transmissão para regular as entradas sensoriais no cérebro. O epitálamo, que regula o ciclo circadiano. O hipotálamo, que é a conexão entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Também desempenha papéis importantes na regulação da temperatura, fome, sede e outros. E a hipófise ou glândula pituitária, que regula a produção e liberação de hormônios em todo o corpo. O cerebelo está localizado caudalmente ao cérebro. Controla as funções de equilíbrio, postura, reflexos e movimentos coordenados do corpo. O tronco encefálico é a conexão entre o resto do encéfalo e a medula espinal. É composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. Atua principalmente no controle das funções cardiorrespiratórias. A irrigação do encéfalo provém principalmente do ciclo arterioso do cérebro, chamado de ciclo de Willis, que se localiza na porção ventral ao hipotálamo, onde forma um anel ao redor, mas a uma certa distância do pedúnculo infundibular. Já a drenagem venosa é feita por um sistema complexo de seios venosos, quais estão dentro da cavidade craniana e do canal vertebral, e esse sistema está ligado em intervalos às veias regionais expostas. Capítulo 7. Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é composto anatomicamente pelos componentes do sistema nervoso que se estendem para longe do eixo central do corpo. Os nervos cranianos são um conjunto especial de 12 pares de nervos no sistema nervoso periférico, que se originam diretamente no encéfalo. Os nervos cranianos podem conter axônios de neurônios motores, axônios de neurônios sensoriais ou uma combinação de ambos, e os nervos espinhais que emergem da medula espinal. Os nervos cranianos são 12: nervo olfatório, nervo óptico, nervo oculomotor, nervo troclear, nervo trigêmeo, nervo facial, nervo vestibulocochlear, nervo glossofaríngeo, nervo vago e nervo acessório e nervo hipoglosso. Medula espinal.
é a continuação caudal do tronco encefálico fora do crânio, que se prolonga pelo canal medular ósseo, formado pelas vértebras da coluna. Tem como função conduzir informações sensoriais e instruções motoras entre o encéfalo e a periferia do corpo. Também contém muitos corpos celulares de neurônios, substância cinzenta, e sinapses extensas entre as fibras nervosas aferentes quando o estímulo nervoso ocorre da periferia para o sistema nervoso central. E também, ao contrário, por fibras nervosas referentes ao sistema nervoso central para a periferia. Os nervos são um grupo de fibras nervosas em um envoltório comum de tecido conjuntivo. Também ocorre na medula uma grande parte da modificação e processamento dos impulsos nervosos entre o encéfalo e os nervos periféricos. Diferente do que é encontrado no encéfalo, na medula a substância cinzenta fica localizada no centro da medula espinal, enquanto a substância branca ela fica no córtex, porção mais externa rodeada da primeira. A medula espinal, além de originar nervos, recebe informações de sentido longitudinal. Dos córneos dorsais da medula são originados neurônios aferentes, sensitivos. Dos córneos ventrais são transmitidos neurônios eferentes, motores. Dos córneos laterais transmitem neurônios eferentes também. Os nervos espinais inervam a região do corpo na área adjacente ao local de onde emergem da coluna vertebral. Os membros são supridos por fibras sensitivas e motoras de um conjunto de nervos espinais denominados plexos. As regiões da medula espinal que originam os plexos têm diâmetro visivelmente maior devido à concentração de neurônios sensitivos e motores que suprem a massa dos membros. Essas dilatações são denominadas intumescências. Na região cervical da coluna vertebral existe a intumescência cervical, a qual compõe o plexo braquial para os membros torácicos. Na região lombar da coluna vertebral existe a intumescência lombar, a qual compõe o plexo lombosacral para os membros pélvicos. O estreitamento da medula espinal na extremidade caudal é chamado de cone medular e terminando como um fino cordão é o filamento terminal, também conhecido como cauda equina. Bom, pessoal, esse resumo de anatomia do sistema nervoso foi escrito por mim, baseado nas leituras clássicas da anatomia veterinária. Indico que vocês continuem estudando pelos livros, pelas aulas. Qualquer dúvida estamos à disposição e encontro vocês em outra aula. Até a próxima aula, pessoal!